começar uma série de assuntos decorrentes principalmente das frações, né, ou das razões, como a gente já comentou no vídeo aí para trás, que são assuntos que muitos alunos têm dúvida. Por exemplo, porcentagem, regra de 3, cálculos envolvendo frações e porcentagens, e até mesmo lá na frente juros simples e juros compostos, tá bom? Então, a primeira ideia da porcentagem, a gente tem que entender o que é uma porcentagem. A porcentagem é uma razão especial em que o denominador dela é sempre 100, ou seja, eu me refiro ao meu total de pessoas, ao meu total de indivíduos, ao meu total de, se forem frutas, se forem maçãs, se forem países, se forem cidades. O meu total daquele grupo é sempre 100%, né? E a ideia da porcentagem, que eu acho que ajuda muitos alunos, é que ela é muito do nosso dia a dia, muito comum aí nos jogos de videogame, né? Você tem tantos por cento de vida, tantos por cento de energia, né? Essa ideia da relação da parte com o todo fica um pouco mais fácil, né? Então, é muito importante que a gente entenda, então, que o fato da nossa razão, da nossa porcentagem, trazer para a gente um dado, a gente consegue trabalhar esse dado de diversas maneiras. Então, por exemplo, 1%, pessoal, se eu for representar ele na forma de fração, ele é 1 sobre 100. E se eu for representar ele na forma decimal, ele é 0,01. Vou pegar mais um exemplo, 5%. Em porcentagem ele fica assim, em forma fracionária ele fica assim, e em forma decimal ele fica assim, né? Claro que aqui ainda eu poderia simplificar, mas a minha intenção aqui é demonstrar a transformação de um para outro. Um último exemplo aqui só para finalizar. Por exemplo, eu posso ter o 250%, porque muitas vezes os alunos acham que a porcentagem, pessoal, pode ir só até 100. Não, eu posso passar do meu total. Se o meu crescimento foi 200%, quer dizer que eu cresci mais do que eu tinha, né? Um investimento, por exemplo, né? Um investimento pode crescer mais que 200%, se Deus quiser, né? Então, muitos alunos têm essa ideia de que a porcentagem não pode passar de 100%. Pode sim. E nada muda. Ela em forma fracionária, ela fica 250 sobre 100. Em forma decimal, ela fica 2,5. O que eu quero chamar a atenção aqui neste primeiro momento? A parte prática, pessoal, tá? A parte gráfica, a parte de aplicação. Então, se eu tenho uma porcentagem, qual que é a regra? O numerador, eu repito o número, e como é por cento, aqui é sobre 100. Tá vendo? Repito o número, e como é por cento, é sobre 100. Repito o número, e como é por cento, é sobre 100. Não tem mágica, tá? É simplesmente entender e transformar. Agora, em relação aos decimais, nós já vimos também a regrinha. Como é que eu transformo um número fracionário em decimal? Eu repito o número, que é o numerador, né? O valor do numerador, e ando com a vírgula para a esquerda. Quantas casas tiver, serão as mesmas quantidades de zeros. Como eu tenho 2 zeros, eu andei duas casas, então ficou 0,01. 2 zeros, quer dizer, primeiro, né? Eu repito o numerador, a vírgula estava aqui, são 2 zeros, 1, 2, tá lá, a vírgula veio para cá. Aqui a mesma coisa, né? Eu repito o numerador, que seria 250, a vírgula estava aqui, né? Só que eu ando 2 zeros aqui, 1, 2, então a vírgula veio para cá. Escrever 2,5 e 2,50 dá na mesma, né? Mas se habitue ao 2,5, porque é muito raro você ver 2,50. Agora, como é que eu calculo essa porcentagem, né? Que é a grande maioria dos exercícios aí. Como é que eu calculo? A gente pode fazer, então vamos pôr aqui, como é que eu vou calcular, né? A porcentagem. A grosso modo, existem 3 maneiras. A gente pode usar uma regra de 3. Depois nós vamos ter um vídeo apenas sobre essa regra de 3, tá? Envolvendo situações mais complexas, porque a regra de 3 não se aplica apenas para a porcentagem, ela tem diversas aplicações. A gente pode transformar a fração para que ela tenha um denominador igual a 100, né? E a gente pode transformar
a porcentagem em decimal. Eu, particularmente, prefiro a regra de 3, né? Mas vamos lá. Por exemplo, eu peço para vocês calcularem aqui 30% de 90. Eu vou mostrar para vocês, né, com o mesmo enunciado, as 3 formas de solução. Então, vamos lá. O primeiro aqui que eu vou fazer, vou até melhorar aqui, ó, esse aqui vai ser o verde. Então, a primeira regra aqui, ó. Como que eu faria essa conta, resolveria esse problema em regra de 3? Muito tranquilo. O meu total aqui não é 90, então vamos lá. Vamos pôr aqui, ó. Como a gente sabe, em regra de 3, simples, né? Nós temos em regra 2 colunas, cada uma com uma grandeza, né? Então, valor e porcentagem. Beleza. Então, o meu 90 representa 100%, ok? Só que eu quero quantos por cento? 30. Então, esse valor vai corresponder a x. Aí, a gente sabe a regrinha da regra de 3, né? A gente multiplica aqui cruzado. Vai virar uma equação de primeiro grau. Não é isso? Vai ficar, então, 100x é igual a 30 vezes 90. 100x é igual a 2.700. X é igual a 2.700 sobre 100. Aqui nós vamos simplificar, cortar aqui com aqui, aqui com aqui. Então, quer dizer que o nosso 30% é 27. Então, isso foi com a resolução de regra de 3. Como é que eu faço, então, agora? Vamos usar aqui outra cor. Quando se trata de transformar a fração. Então, vamos de novo. Então, vou pôr aqui de azul. É muito tranquilo. Eu vou transformar a porcentagem em fração. Então, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Para facilitar minha vida, ainda vou simplificar. Então, quer dizer que é igual a 3 décimos. Pessoal, na matemática, quando a gente fala de um valor de outro, esse de aqui, em regra, é multiplicação. Então, o que eu vou fazer? 3 décimos vezes 90. Ok? Eu posso já... multiplicação com fração é muito tranquilo, né? É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Só que antes de sair multiplicando, eu vou simplificar. Aqui o zero com esse zero, né? Dividindo por 10. Ficou 3 vezes 9, 27. Vejam bem como é que é muito menor, né? É muito mais curto do que você fazer a regra de 3. A regra de 3, às vezes, ela é mais interessante se você está no início, está entendendo a ideia, a ideia de proporção, né? Talvez a regra de 3 seja mais indicada nesses casos. E o último caso aqui, que nós vamos marcar aqui com esse amarelo, é transformar a porcentagem em decimal. Então, vejam bem. A porcentagem, não é? 30% de 90. 30%, nós já vimos que é 30 sobre 100, e se eu transformar em decimal, é 0,3. Não é isso? Bom, então eu vou pegar, o de não é sempre multiplicação, não é 30% de 90, então é 0,3 vezes 90. Aí, pessoal, por se tratar de uma conta decimal, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Não são todos os alunos que conseguem visualizar com a facilidade que deveria, né? Mas vamos fazer ela aqui, ó. 90 vezes 0,3, né? Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Nós temos uma casa aqui depois da vírgula, uma casa depois da vírgula lá. A resposta vai dar a mesma, que é o que importa, né? 27, 27 e também aqui 27. Bom, cada um faz da maneira que acha mais pertinente. Eu acredito que essa primeira forma, ela é melhor para quem está começando e está entendendo a ideia de proporção. Mais para frente, a grosso modo, eu gosto muito dessa. Eu acho essa muito simples. Evita montar operação com vírgula, que talvez a gente pode, todos nós, né, estamos sujeitos a errar. A gente pode se perder. Mas fica aí o registro, né? E tem essa outra aí, envolvendo a casa decimal. Agora, um último ponto aqui no nosso vídeo, muito importante,
que os alunos sempre traziam para mim são os problemas que tem a porcentagem, mas eles têm uma maldade. Vou pegar esse mesmo exemplo para vocês verem e vou mostrar essa maldade. Alguns problemas podem falar assim: em uma escola, 30% dos alunos são atleticanos, por exemplo. Então é 30% dos alunos, vamos supor que são 90 alunos, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Então é 30% de 90. Bem diferente, pessoal, que nós vamos seguir então o raciocínio que nós já fizemos aí para cima, que nós achamos aqui que 30% de 90 é 27. Bem diferente, pessoal, é se eu falar assim: em uma escola existem alunos, 30% dos alunos são atleticanos e 30% são 90. 30% são 90 alunos. Pessoal, aí os meus alunos, né, quando chegava na aula, falavam assim: professor, eu tenho dúvida naqueles problemas de e são. Pessoal, porque essa palavrinha muda totalmente a forma que você vai calcular. Prestem atenção. Se o meu problema fala que a porcentagem é uma parte do todo, né, 30 de 90, você vai fazer o que você fez aqui para cima, ó. 30 sobre 100 vezes 90. A gente simplifica, 27. Então, no meu exemplo aqui, 27 são atleticanos. Ok? Agora, no outro exemplo, eu falo que 30% dos alunos são 90 alunos. Então, quando eu fizer essa conta aqui, essa conta ela não vai me falar, obviamente, 30% de 90. Ela vai me falar o total de alunos que eu tenho. Ok? Então, quando eu tenho 30% são 90, aí aqui, muitas vezes, é interessante fazer a regra de 3. Eu vou fazer a regra de 3 para vocês verem como é que é diferente. Então, vamos colocar aqui, ó, a quantidade e a porcentagem. Vou mostrar pela regra de 3 e depois eu faço a forma simplificada, tá? Então, ele está me contando que 90 alunos são 30%. Eu quero descobrir quantos alunos a escola tem. Então, olha lá, eu vou achar, não é o 30% de 90, eu vou achar o 100%. Então, eu vou chamar aqui de x. Então, vai ficar 30x é igual a 90 vezes 100. 30x é igual a 9.000, né? E aqui, então, x vai ser 9.000 sobre 30. A gente pode cortar este com este, né? E o 9 com 3, aqui fica 3, ou seja, qual é o meu total de alunos? 300 alunos. Então, veja bem, é bem diferente, né? Então, nessa escola aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho 300 alunos e 90 são atleticanos. Como que eu faria esse aqui de uma forma mais simples, sem precisar fazer regra de 3? É bem tranquilo. Você repete a quantidade, 90, né? E multiplica pelo inverso da nossa fração. Então, não é 30%? Vamos só melhorar aqui, ó, um pouquinho embaixo. Você repete o primeiro e multiplica pelo inverso da nossa fração, da nossa porcentagem, melhor dizendo, né? 30% não é 30 sobre 100? Então, você vai multiplicar pelo inverso dela. Então, olha aqui, ó, pode cortar aqui com aqui, aqui com aqui, aqui fica 1, aqui fica 3, olha lá. Vai dar 30 vezes 100, né? 300. Ou seja, dá a mesma resposta. É só a forma de fazer. Aí tem alunos que estão um pouco mais experientes, já fazem da segunda forma. Os alunos que talvez queiram, né, entender um pouco melhor o raciocínio, às vezes até o professor exija uma explicação, né, mais detalhada aí na elaboração da resposta, optam pela porcentagem, pela regra de 3. Então, pessoal, isso aqui é só um início, né, mas já resolve uma grande dúvida que vocês têm, que é os problemas de e os problemas são, né? 30% de, 30% são. Claro que o 30% aqui é um exemplo, né? Então, quando envolve a porcentagem, então é uma razão especial em que o denominador é 100
ela pode ser representada em forma fracionária, como a gente fez aqui, ou em forma decimal. Muita atenção aí na hora das transformações. Como é que eu calculo? Em regra, eu tenho 3 formas. Com a regra de 3, você vai transformar a porcentagem em fração, ou transformar a porcentagem em decimal. Então, eu peguei o mesmo exemplo e fiz os 3 casos. Aqui em regra de 3, né? Aqui transformando em fração e aqui transformando em decimal. E por fim, eu cito aqui, podemos até fazer uns exercícios depois, que é muito comum esses probleminhas quando tem porcentagem e tem essa maldade. 30% de, 30% são 90, né? Em que um deles nós vamos fazer uma multiplicação e no outro nada mais é do que uma divisão, né? Então, quando eu falo que 30% são 90, eu vou pegar 90 e dividir por 30%, que aí eu vou ter que inverter a fração e multiplicar. Nem para todo mundo essa ideia de divisão. Como assim eu vou dividir? Então, para não causar tumulto, talvez para ficar uma forma um pouco mais explicada, você pode usar a regra de 3, né? Se 30% são 90, 100% vai ser X, né? Então, eu vou descobrir o total de alunos que essa escola tem. Então, aqui eu faço a minha multiplicação cruzada, né? E aí resolvo uma equação de primeiro grau, ok? Nos próximos vídeos eu vou pegar alguns exercícios de porcentagem para a gente resolver antes da gente avançar para outros exemplos e outros temas mais difíceis.